Falando sobre a prática como fortalecimento do campo espiritual. Tudo que você precisa para o seu caminho de transformação ser mais leve, no seu despertar de consciência. Você que está aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Nessa live, uma live express, uma live para você trilhar uma caminhada de transformação, de despertar, a sua capacidade de resiliência, sua capacidade de conexão com o seu eu superior. Quando você trilha um cenário de você se conectar com a sua essência e você entender que você está num corpo físico e você não é apenas esse corpo físico, você consegue trilhar um cenário de mais leveza na sua caminhada, mesmo diante de tantos desafios. Então vamos entender isso aqui. Muitas vezes a gente passa por situações de dores emocionais, de problemas financeiros, problemas de saúde, e esses problemas eles podem vir para nos baixar a nossa vibração. E a grande verdade é que tudo depende da nossa vibração. Se você quer criar coisas boas na sua vida, você necessita estar com uma vibração boa, elevada, uma vibração de alegria, uma vibração de cocriação boa, de paz, de harmonia, de amor. Então, para que você possa desenvolver isso, é necessário que você se conecte cada vez mais com o seu eu superior. Muitas vezes nós estamos cocriando com o nosso eu inferior. E isso é um dos motivos principais pelo qual você, de repente, esteja cocriando de forma inadequada. De que você esteja cocriando de uma maneira insatisfatória. Entende? Então, para você poder cocriar de forma adequada, elevada, é fundamental você se conectar com o seu eu superior. Existe o eu que está aqui numa frequência mais baixa e existe o eu superior. O eu superior, ele está alinhado com o propósito, ele está alinhado com o desejo de evolução, ele está alinhado com a vontade de eu evoluir. Quando esse eu superior está alinhado com a vontade de evoluir, quando o meu eu inferior está alinhado com essa vontade de evoluir, ele começa a ativar os primeiros sinais de conexão para fortalecer a minha fé. E fortalecer a minha fé nada mais é do que eu acreditar, eu ter a certeza, a convicção das coisas que se esperam. A convicção das coisas que estão para vir. Entende? Eu não deixar a minha frequência baixar. Porque se eu deixar a minha frequência baixar, aí, meu amigo, é ladeira abaixo. Entendeu? É ladeira abaixo. Só eu sei o que passa. Entendeu? Então, quando você se permite entender isso, quando você se permite trilhar esse cenário e você trazer um cenário de você vibrar num campo de paz, de harmonia, de sustentação, você consegue cocriar coisas incríveis. Tudo é baseado em frequência. Guarda isso no seu coração. Se você tiver um ganho nessa live, é esse. É você entender que você é a sua vibração. Se a sua vibração está baixa, você vai atrair pessoas encarnadas e desencarnadas numa frequência baixa. Se a sua frequência está mediana, você vai atrair pessoas encarnadas e desencarnadas numa frequência mediana. E se você está numa frequência elevada, você vai atrair frequências e pessoas elevadas e também desencarnadas elevadas. Tudo depende da nossa frequência. Então, quando você consegue sustentar um pensamento durante 17 segundos ou mais, elevado, você começa a entrar num cenário de cocriação. Você sabia disso? Comenta aqui quem sabia disso, enquanto eu tomo aqui minha água. Comenta aqui se você sabia dessa informação. Se você consegue sustentar uma informação, um pensamento, junto com a sua chama trina de sentimento, e vibrar, sentir naquela intenção, durante 17 segundos ou mais, você começa a cocriar. E sabe por que muitas pessoas não conseguem sustentar? Para que elas não venham cocriar coisas negativas e inadequadas. Porque senão elas também vão cocriar coisas negativas. Então essa lei, ela é para os dois lados. Ela serve para você não cocriar as coisas boas, mas também para você não cocriar as coisas negativas também. Por isso que você precisa sustentar essa vibração, esse pensamento durante um tempo. Quando você sustenta isso diariamente, e você mantém essa vibração elevada durante vários dias, sustentando pelo menos por 20, 30 segundos, e mantendo aquela vibração do que você quer, do que você deseja alcançar, realizar,
trabalhando, obviamente, para isso, naturalmente, dentro de 90 dias, você começa a gerar um campo de cocriação, certo? Você começa a gerar um campo favorável de cocriação. Tá claro isso? Comenta aqui embaixo nas mensagens, ficou claro. Tá gostando do conteúdo? Já me segue e eu já te convido a você entrar no grupo de avisos. Se você está gostando dessa live, imagina uma live muito mais aprofundada. Na verdade, uma live não, uma aula gratuita que eu vou fazer na segunda-feira, às 20 horas. Daniel, como é que eu faço para assistir a essa aula na segunda-feira, às 20 horas? É muito fácil. Você entra em contato comigo no particular, ou você escreve aqui a palavra grupo, aqui na live, ou você vai lá na minha bio e você clica no link, a primeiro link de cima para baixo, você vai acessar o grupo de aviso Daniel Ramos, e lá você vai obter o acesso do meu grupo fechado, oficial, para que você tenha um contexto, tá? De entendimento, de elevação. Oi, Quitéria, tudo bom? As mensagens estão desativadas. Não estão não, Quitéria. Aqui está mostrando que está tudo ok. Comenta aqui. Ó, você comentou e eu estou vendo sua mensagem. E tem outras pessoas que já comentaram aqui as mensagens e eu recebo, de boa. Comenta aqui nos comentários de caixa de perguntas. A sua pergunta, a sua dúvida, ou se está fazendo sentido de repente, tá? Para você poder, Quitéria, para você conseguir enviar a mensagem, você precisa me seguir, tá bom? Isso é um ajuste da plataforma. Para você conseguir enviar uma mensagem, é importante você me seguir e com isso, ao você me seguir, você vai ter a permissão de conseguir enviar as mensagens. Elas são ativadas, agora eu me lembrei, elas são ativadas quando você começa a seguir, tá bom? Isso é um dispositivo da plataforma de segurança. Ó, o Tony Alves está aqui. Provavelmente ele deve já estar seguindo. Ou começou a seguir hoje, ou já estava seguindo antes. Olá, Tony, tudo bom? Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, tá? A Maier Débora, aqui, ó, deu boa tarde, ó. Boa tarde, tá bom? Estou adorando a aula. Maravilha, André. Seja muito bem-vindo, tá bom? Então, eu também quero te entregar, para você que está aqui nessa live comigo, eu quero te entregar um e-book gratuito. Como é que eu faço para receber esse e-book? Você entra lá no grupo de avisos, escreve a palavra grupo aqui na live, você vai receber no seu particular o link para você acessar o seu grupo de avisos e lá você vai acessar na descrição do grupo, você vai ver um link para você obter o e-book gratuitamente de autodefesa psíquica sobre Mérkabas. Você vai entender bem direitinho o que são Mérkabas, como que atuam os Mérkabas baseados na geometria sagrada e tudo mais. Está tudo lá bem explicadinho nesse e-book, certo? Então, para isso, basta você entrar no grupo de avisos e lá na descrição você consegue o acesso. Quando você faz uma prática de ancoramento, e quando você sustenta esse ancoramento através de uma meditação, de transmutação, você também consegue fortalecer o seu campo espiritual. Sabia disso? Então, isso é uma coisa que eu faço e oriento os meus alunos e clientes a fazerem. Aqui tem algumas pessoas que são clientes meus, outros que já foram alunos, ou que são. Então, isso é uma coisa que eu recomendo demais que você possa fazer. Você tirar ali 10, 15 minutos para você fazer uma prática de elevação de frequência, de transmutação das suas vibrações densas. Muitas vezes essas vibrações a gente não percebe, mas a gente cocria coisas ruins, a gente sente coisas ruins. E aí, se a gente está sentindo, se a gente está sendo inundado de notícias ruins nos noticiários todos os dias, pode observar. Você não vai ligar a televisão para ver um noticiário que tem uma notícia boa, por exemplo. 100 famílias foram beneficiadas com cesta básica. Não. 100 crianças estudam em escola porque a escola é financiada por um instituto de responsabilidade social. Não, você não vai ver isso. Você vai ver miséria, desgraça, você vai ver coisa ruim. Por quê? Porque coisa ruim vende, meu amigo.
Coisa ruim dá ibope, dá notícia, entendeu? Coisa ruim faz a gente ativar partes do nosso cérebro que naturalmente vão entrar em estado de alerta. Isso é ruim? Depende. Se for demais, é. Se for todo dia você acessar isso, isso pode te contaminar energeticamente. Então, você pode acessar isso 2 vezes na semana. Você pode se atualizar das notícias de uma maneira que seja tranquila. Entendeu? Então, é importante você vigiar até o que você acessa, até o que você vê. Porque se você vê coisas que são ruins, que são nocivas, todos os dias, você vai ficar impregnada dessas coisas nocivas. Uma vez eu atendi uma moça que ela tem 14 anos de idade. E todos os filmes que ela vai no cinema, que ela ia, eram filmes de terror. Todos os filmes que ela ia eram filmes de terror. Ela não fazia Merkaba, porque ela não sabia o que era isso. Ela estava com a mediunidade reprimida, porque ela não sabia o que era mediunidade reprimida. Ela estava cheia de obsessor. Quando ela ia ver o filme, ela pegava os obsessores e os obsessores dos outros, e os obsessores do filme, porque a mediunidade dela é ostensiva. Aí ela sai lá do filme, do cinema, mais carregada do que quando ela chegou. Ela já estava pesada, porque ela já estava com os obsessores dela, que estavam sugando, drenando o campo energético dela, porque ela estava doando energia através do ectoplasma dela. Aí ela se conectava com os obsessores dos outros e os obsessores do filme, e ela sai de lá 3 vezes mais obsessor. Aí ela não sabia por que ela estava com tanto cansaço. Ela não sabia por que ela estava se sentindo drenada, cansada, que ela estava estafada. Ela dormia 12 horas e ela continuava acordando cansada. Quando a gente vai fazer a leitura do campo, mostrou que ela estava cheia de personalidades intrusas no campo dela, cobradores, obsessores, que estavam vampirizando o campo energético dela com a permissão dela. Ainda medir. Ela autoriza isso? Ela autoriza isso. E aí eu tive que fazer uma cirurgia de consciência nessa moça. E a primeira coisa que eu tive que orientar ela a cortar, isso doeu nela, foi não assistir mais filme de terror. Olha só que coisa interessante, né? Porque às vezes para uma pessoa é uma coisa tranquila, para ela isso foi doloroso. Para ela isso aí foi igual cortar o chocolate para quem gosta de chocolate. Foi igual cortar a coxinha para quem gosta de comer coxinha. Entendeu? Então isso foi doloroso, mas foi um mal necessário para ela. Então, no atendimento de radiestesia e apometria, a gente não fala aquilo que é bom para a pessoa e agradável, não. A gente fala o que é bom para a pessoa evoluir. Então, se eu falar alguma coisa aqui para você, não leve para o lado pessoal, tá? Leve para o seu processo evolutivo, se conecte com um propósito maior. Quando eu estiver falando, às vezes, de forma mais firme, mais agressiva, eu estou falando para a sua evolução. Eu estou falando baseado na minha experiência. Você também não precisa acreditar nada, não. Mas se você estiver conhecendo pessoas que estão com crise de ansiedade, depressão, eu posso ajudar essas pessoas. E eu abri 5 sessões diagnósticas exatamente para essas pessoas que estão precisando, que estão com campos de feitiçaria, que estão com campos de magia, que estão com maldições ancestrais, que estão sem conseguir dormir direito, que estão com memória de magia, que estão com campo de feitiço negativado. Entendeu? E aí eu tenho atendido, eu tenho feito 5 diagnósticos por semana para poder ajudar essas pessoas. Pode ser que o seu caso não seja esse, tá tudo bem. Mas pode ser que você conheça outras pessoas que estejam precisando. Então indica isso. Compartilha essa live com essas pessoas que mais precisam. Certo? Já te convido a você já me seguir, pois é sério. Eu tenho atendido muita gente com casos graves de magia negra e feitiço negativado. Entendeu? E o primeiro passo para você se proteger, se blindar, é você fazer isso que eu estou orientando aqui. É você elevar a sua vibração. É você sair da faixa do medo, sair da faixa do ódio, da raiva, porque essa faixa atrai campos negativos. Quando você sai dessa frequência, você não fica mais em simbiose. Você está nessa outra frequência. A pessoa ela pode jogar um despacho na sua porta da sua casa. Se você está numa frequência elevada, isso não te chega, isso não te acessa.
entendeu? Isso é só elemento. Agora, se a sua frequência vir para cá, aí vai chegar. Aí você vai entrar numa vibe pesada, pesada, entendeu? Então, eu te convido a você se proteger. E a chave desse processo é a proteção, entendeu? Então, eu vou estar, em breve, vou estar lançando uma jornada que eu vou estar fazendo ela no final desse mês, nos dias 27 e 28 de setembro. Se você tiver interesse em participar, já estou abrindo uma pré-inscrição para participar dessa jornada, para a sua transformação, certo? Eu tenho certeza que você vai obter muitos benefícios nessa transformação, tá bom? Então, fica comigo e estamos juntos para esse processo de transformação. Meu objetivo é te ajudar de verdade a você trilhar um cenário, um contexto assertivo de mudança, de verdade, de transformação, de transparência, tá bom? Então, eu estou contigo e desejo que você vivencie um cenário muito assertivo de transformação, tá bom? Bom, então é isso o que eu tinha para falar. Se você gostou do conteúdo, já me segue, já compartilha e eu estou aqui para poder te ajudar na sua virada de consciência, tá bom? Um forte abraço e até lá. Até a próxima live amanhã às 13 horas e até aula gratuita na segunda-feira às 20 horas. Tchau, tchau. Opa, teve aqui perguntas. Espera aí. Passei a semana passada inteira mal. Como me proteger? Tauan, é o mesmo princípio que eu falei aqui na live. Não sei se você chegou agora ou se você já estava aqui desde o começo, tá? Eu vou deixar aqui a live, aqui no feed, eu peço que você possa assistir, tá bom? Tem um e-book que eu estou disponibilizando para você. Basta você escrever aqui a palavra grupo ou falar comigo lá no direct, que eu vou te enviar. Basta você entrar no grupo de avisos e lá na descrição você vai acessar esse e-book, tá bom? Vai lá e acompanha isso. Eu vi um filme de terror umas 2 semanas, o meu projetor começou a queimar no momento do filme. Meu Deus do céu. Pois é, para você ver a densidade desses filmes, como é grave o negócio, né? A mesma mensagem da Quitéria está acontecendo comigo. E você já adicionei, continua desativado. Marilda Firmino, não sei o que é isso. Existem coisas, existem coisas que não dá para explicar. Não sei. Infelizmente, não sei o que foi que aconteceu, tá? Tem coisas que são mistério. Bom, eu estou à disposição no particular, tá bom? Já me segue para que você possa continuar e para que você possa continuar me assistindo e trazendo entendimento, tá bom? Amanhã eu vou estar fazendo uma nova live, esse horário de 13 horas. Como faço para adquirir o e-book? Ledan Pessoa, eu não entendi a sua pergunta. Como faço para adquirir o e-book? O que é o e-book? Me explique direitinho. O que é o e-book? Eu não sei o que é o e-book. Não sei do que você está se referindo. Você pode explicar aqui? Por gentileza? O que é o e-book para você? Você pode comentar aqui. Estou meio perturbada, sem rumo, vendo e ouvindo. Você está ouvindo e ouvindo vozes espirituais ou é a voz dessa live que está te deixando sem entender as coisas? Me explica direitinho. Eu também não estou conseguindo entender a sua pergunta não, tá? Faz o seguinte, ó. Fala comigo no particular, tá bom? Fala comigo no particular e comecei a seguir e foram ativados. Ah, Quitéria, tá aí, ó. Tá vendo, ó? Tá dando certo, tá vendo? Então, amada, deixa eu voltar aqui para a mensagem da Leda. Fala comigo no particular, tá bom? Para ver o seu caso, tá certo? E aí a gente conversa melhor no particular, para não tirar o foco aqui da live, tá certo? Talvez o seu caso seja um daqueles casos da sessão diagnóstica, tá certo? E com isso pode te ajudar bastante a trilhar um cenário de transformação,
tá bom? Sinta-se abraçado fortemente. Amanhã, às 13 horas, eu vou estar fazendo novamente uma outra live express como essa. Eu já te convido a você entrar no grupo de avisos. Se você gostou desse conteúdo, vem para a aula gratuita. Você, mulher empreendedora, você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade de se transformar. Eu vou estar falando numa aula muito mais profunda, de 1 hora, e vou fazer uma meditação no final, nessa segunda-feira, no dia 15 de setembro, às 20 horas. Tá bom? Um forte abraço. Tchau, tchau.